e Ambientes Escolares do Estado da Bahia. Gostaria de agradecer a presença do senhor secretário Oswaldo Barreto, Almiro Sena, do vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, e também agradecer por toda a colaboração da equipe da SUPAV, principalmente a professora Eni e a professora Goya. Bom, o projeto de prevenção do uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia tem como objetivo fornecer os subsídios necessários à implementação de uma política pública sobre o uso de drogas em ambientes escolares. Esse projeto ele tem a vigência de 4 anos e foi construído em consonância com o projeto Pacto pela Vida. Pode passar também. Nesse projeto serão realizados cursos de formação voltados para diretores escolares, técnicos das diretorias regionais de educação e técnicos da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Esse curso de formação tem esse público-alvo restrito, com o objetivo de que essas pessoas se tornem multiplicadores das estratégias de redução de danos em ambientes escolares do Estado da Bahia. Nosso primeiro curso de formação tem início no dia 25 de julho, com a seguinte programação. O primeiro eixo, aspectos culturais e socioantropológicos do uso de drogas. Vamos contar com o professor Edward McRae, que é bacharel em psicologia, mestre em sociologia da América Latina e doutor em antropologia social. Também professor da Universidade Federal da Bahia e diretor do Grupo de Pesquisas Interdisciplinar sobre Drogas e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Substâncias Psicoativas. O professor Dartil Xavier é médico, mestre em psiquiatria e psicologia e doutor em psiquiatria e psicologia médica, professor da Universidade Federal de São Paulo, consultor do Ministério da Saúde. O segundo eixo temático, políticas públicas de atenção ao uso de drogas com ênfase para a redução de danos, contará com a presença do professor Maurides Melo Ribeiro, bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Direito Penal na Faculdade de Campinas. E também com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, o senhor Almiro Sena. Nesse mesmo dia, contaremos com a participação do professor Tarcísio Andrade, médico, mestre e doutor em Medicina, psicanalista, coordenador da Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, serviço de extensão permanente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. O terceiro eixo temático, uso de drogas em ambientes escolares, contará com a participação da professora Marlene Miranda, graduada em odontologia, especialista em psicologia da educação, mestre em família da sociedade contemporânea. Coordenadora dos projetos Centro Regional de Referência da Aliança de Redução de Danos e do projeto Trabalhando com Familiares de Usuários de Drogas e da Rede de Saúde Mental. Ainda no eixo anterior, no eixo 3, a gente vai contar com a presença de Marco Sodelli, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia da Educação, professor do curso de Psicologia da Universidade Católica de São Paulo. Nesse último eixo, o quarto eixo, pode passar mais um slide, prevenção, tratamento e suporte social ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares, contará com a participação da professora Regina Medeiros, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutora em Antropologia Social e Cultural, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O projeto realizará ainda a capacitação continuada, denominada Supervisão em Serviço dos Diretores Escolares, assim como a formação e acompanhamento de grupos de trabalho sobre educação e álcool e outras drogas. O objetivo principal do presente projeto é a supervisão e acompanhamento da implementação de projetos de intervenção sobre a temática do uso de drogas em ambientes escolares, para que as questões pertinentes ao uso abusivo de drogas sejam trabalhadas com autonomia e perspectiva de continuidade pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Será também implementada a Central de Orientação e Referência em Álcool e Outras Drogas, uma central telefônica no estilo 0800,
para oferecer atendimento e suporte aos profissionais da Rede Estadual de Educação na condução de situações relacionadas ao uso de drogas em ambientes escolares. Por fim, eu gostaria de ressaltar que o projeto Prevenção do Uso Abusivo de Drogas em Ambientes Escolares do Estado da Bahia, ele foi inspirado no projeto Capacitação de Jovens Multiplicadores das Ações de Redução de Danos em Áreas Críticas de Salvador, um projeto realizado nos anos de 2009 e 2010 com as comunidades do Calabar e do Engenho Velho da Federação. Esse projeto tinha como objetivo promover o regresso ao ambiente escolar daqueles jovens que abandonaram os estudos por conta do uso de drogas ou de situações correlatas. O público capacitado constituiu de 80 jovens matriculados na rede pública de ensino e 80 jovens egressos da rede pública de ensino. E se pretendia que essa convivência entre pessoas diferentes dentro do ambiente escolar motivasse o retorno à escola daqueles que a abandonaram. O envolvimento de jovens em situações distintas pretendeu a promoção do retorno ao ambiente escolar, através da convivência dentro dessa, através de novas experiências educativas. Pode passar. Eu queria ressaltar também e agradecer a presença dos redutores de danos Benimário e Mara, porque o projeto Jovens Multiplicadores, além de servir como uma inspiração para a construção do presente projeto, né, para enfatizar a importância de se tratar a questão do uso das drogas nos ambientes escolares, a gente contou com a participação desses redutores, pessoas que têm uma história de vida bastante interessante, um vínculo muito forte com suas comunidades. E o projeto Jovens Multiplicadores alcançou o seu êxito a partir da colaboração desses redutores de danos. Aqui a gente apresenta na foto Kelton, Benimário, Rita e Cirlei, que foram pessoas de extrema importância para o êxito do projeto Jovens Multiplicadores e para a inspiração do projeto que estamos lançando hoje. Agradeço pela atenção. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo secretário da Educação do Estado da Bahia, o professor Osvaldo Barreto, acompanhado do secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, senhor Almiro Sena. Convidamos o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, o senhor Luiz Rogério Bastos Leal. A superintendente de avaliação e acompanhamento do sistema educacional da Secretaria, a professora Eni Bastos. E o coordenador-geral do projeto de prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia, o senhor Tarcísio Matos de Andrade. Boa tarde a todos. Cumprimentando o secretário Osvaldo Barreto, secretário de Educação do Estado da Bahia, cumprimento toda a mesa. Agradeço a presença dos senhores, das senhoras, e por estar aqui nesse momento, prestigiando o lançamento desse projeto, que consideramos um dos projetos, se não o mais importante, já realizado ou em curso, pela Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante, que é um serviço de extensão do Departamento de Saúde da Família, da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Este é um projeto da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Nós formulamos o projeto, apresentamos, e foi avaliado tecnicamente e aprovado. Eu quero parabenizar ao secretário Osvaldo Barreto, a sua equipe técnica. Foram várias pessoas envolvidas nesse processo, mas em nome de professora Eni e professora Goya, eu cumprimento a todos. E devo dizer que esta era uma ansiedade minha, desde que botei os pés nesse campo de trabalho da atenção ao uso de droga. A história do uso de droga, das dificuldades existentes nos ambientes escolares, vocês conhecem muito bem, mais do que qualquer outras pessoas. E até hoje nós não tínhamos uma estrutura concreta, contínua, consistente para fazer face a esse problema. Desde o início, quando comecei a trabalhar com pessoas que usam drogas,
tínhamos muito claro e dizíamos muito que não adianta fazer palestra, não adianta fazer eventos espasmódicos, que nós não vamos muito longe. E ainda, por alguma razão, eu não vou dizer o que penso, quais são as possíveis razões, mas por alguma razão nós continuamos a agir dessa maneira. E até hoje não havia na rede escolar, no ambiente escolar do Estado da Bahia, uma estrutura mais consistente. Como a Isabelle mostrou, vocês viram, é um projeto bastante prático, onde a componente teórica, esse curso que tem a duração de 1 mês, ele vai estar disponível no ambiente virtual ao longo de todos os 4 anos, mas ele serve essencialmente como uma referência, como um subsídio para o que vai acontecer nos momentos seguintes. A essência desse projeto é a prática. É sentar com os diretores escolares, os técnicos da Aliança de Redução de Dano, da universidade, e discutir o que vocês vivem cotidianamente. A dificuldade do aluno que usa uma droga ou outra, as questões de tráfico, todos os transtornos que nós conhecemos do dia a dia das escolas. E vamos discutir com vocês, caso a caso, dessas situações. Feito isso, nós vamos estar, através dos professores, através dos diretores, conhecendo um pouco mais, levantando dados da realidade de cada escola e criando núcleos de sustentação, envolvendo diretores, professores, alunos, ou seja, um lugar aonde terá início, que será o ponto de partida para uma rede de assistência, de atenção ao uso de droga no ambiente escolar. Porque a atenção ao uso de droga é muito claro para mim, e eu tenho certeza que eu não estou equivocado nesse ponto de vista, e persigo isto há muito tempo, ela tem que ter o mesmo status que tem qualquer outro problema de saúde. Isto não é uma situação tão estranha quanto parece. Isso não é uma situação para ultras especialistas. No dia que nós tivemos a atenção ao uso de drogas, seja na comunidade, seja na escola, tratada como nós tratamos outros problemas de saúde, ou seja, uma atenção primária para situações mais simples, para se prover prevenção e encaminhamento para a rede de assistência das situações mais complexas. Para isso, é claro, nós precisamos estar inseridos no contexto de uma rede funcionando. Estamos avançando nisto. Cada dia temos mais CAPs, cada dia a atenção básica está sendo capacitada. Os consultórios de rua do Ministério da Saúde hoje estão dentro da atenção básica. Então, a gente vai poder estar encaminhando esses alunos. E constará no ambiente virtual da plataforma Moodle, que depois eu gostaria que a Ellen mostrasse um pouco, depois que nós encerrarmos aqui. Eu peço a paciência de vocês, porque vai ser um passo fundamental de como acessar essa plataforma, de como vocês vão poder entrar nesse ambiente virtual e viajar em várias situações, ver um mundo de referências, enfim. Então, essa rede estará disponibilizada nesse site, e vocês vão poder conhecer os diferentes serviços. Mas uma outra coisa muito importante que a Isabelle falou, e que eu acho que dará um conforto imenso, eu diria assim, dará amparo à desvalia dos diretores, dos professores, diante dessa situação. Não sei se nós teremos tempo, não sei como é que o cerimonial organizou, mas eu trouxe também, além do projeto que a Isabelle falou, uma pesquisa de 2010, do doutor Adelmo Machado, foi a tese de doutorado dele, que eu tive a honra de ser orientador, que envolve alguns slides, não sei se ou nesse momento, ou logo em seguida, não sei. Tem um momento depois. Então, mostrando a situação vivenciada pelas escolas de Salvador, isso foi feito na cidade de Salvador, públicas, privadas, estadual, municipal, e a prevalência do uso de droga nessa escola, mas, sobretudo, o depoimento dos professores dizendo o quanto é difícil, o quanto eles se sentem desavorados, sem instrumentos para fazer face a essa situação. E esse foi um dos grandes motivadores desse projeto. Quando termina a tese dele, uma das recomendações que o Dr. Adelmo faz precisa-se criar uma estrutura de atenção ao uso de drogas no estado da Bahia. Eu gostaria de tomar mais 5 minutos apenas para dizer a vocês sobre esse serviço que está executando esse projeto, a Aliança de Redução de Danos. E por que eu faço isso? Porque nós somos
modestamente, muito discreto. Nós temos pouca inserção em mídia. Algumas pessoas perguntam o que é a Aliança de Redução de Danos? É uma ONG que nós trabalhamos muito. Nós somos hoje cerca de 80 técnicos. Executamos cerca de 10 projetos. Temos uma componente intensa na área de ensino, com uma conquista que eu considero fantástica, modesta parte. Nenhum aluno de medicina se forma hoje na Universidade Federal da Bahia sem ter tido 2 meses de prática de campo com pessoas que usam drogas. Eles recebem aulas, eles vão a campo com nossos redutores de dano, já mencionado pela Isabela, e supervisores, eles veem, eles sentem a realidade da pessoa que usa droga, eles atendem a essas pessoas. Temos certeza que isso não vai formar o aluno, mas isso cria uma sensibilização. Isso oferece a ele o conhecimento de uma realidade que eles descrevem nos relatórios dele antes inimaginável. Jamais eles pensavam que as pessoas pudessem viver em determinadas situações, ou que o uso de crack fosse assim, fosse assado. Além dessa disciplina, que é do currículo mínimo, nós temos o PET, que é o Programa de ensino, de treinamento prático, de aprendizado em campo. Também envolve alunos de vários cursos. Temos a ACC, Atividade Curricular em Comunidade, alunos de diferentes cursos, todos com essa mesma inserção, indo a campo para se capacitar. Temos hoje um curso de especialização. Temos o curso para familiares de pessoas que usam droga, que a Isabelle mencionou, coordenado por professora Marlene Miranda, que também é coordenadora do Centro de Referência Regional. Doutora Denise, da SUPRAD, que é uma pessoa de importância muito grande na atenção ao uso de droga no estado da Bahia, ligada à Secretaria de Justiça. Lhe confesso, doutora Denise, que eu não tenho muito entusiasmo, ou entusiasmo tão grande pelos centros regionais de referência, porque ainda os vejo centrados em capacitações teóricas. E quando eu aceitei participar, ter um centro, transformar a Aliança num centro regional de referência, é porque nós temos todo esse campo de trabalho, onde, junto das atividades teóricas, junto desses cursos que serão oferecidos, cada profissional poderá ir a campo, poderá estar no CAPS, que é outra grande aquisição financiada pelo governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde. Um serviço docente assistencial, onde se atende as pessoas e onde se ensina, se forma profissionais, seja da área de graduação, de pós-graduação, de diferentes níveis, para atenção ao uso de drogas. Porque esse é o nosso futuro, é multiplicar saber, é ser facilitador, é ser o que o professor Felipe Serpa, reitor da Universidade Federal da Bahia, dizia: o papel do professor é introduzir o aluno no labirinto do conhecimento. É esse o papel da Aliança, criar facilidades, facilitar a vida de pessoas que queiram fazer estes percursos. Temos uma série de pesquisas, que é também um aspecto muito importante na área de redução de danos, porque lidamos com um universo desconhecido. Por mais que trabalhemos há 20, 25 anos, cada dia que a gente vai às ruas, a gente se surpreende, porque a realidade do uso de droga no Engenho Velho é diferente da Ribeira, é diferente de plataforma. O comportamento das pessoas, o tipo de droga que usa, ou a maneira como usa, é particular de cada local. Há uma cultura do uso de droga, então nós não podemos generalizar isso. Nós temos que ir a cada lugar para ver como essas coisas acontecem. E se a gente quiser transformar isso em saber, refletir sobre esses dados, nós temos que fazer pesquisas. E nós temos pesquisas realizadas, como essa que a Isabelle falou do CNPq, que foi uma pesquisação, esse estudo do Dr. Adelmo Machado. Participamos recentemente de um estudo multicêntrico entre jovens usuários de crack, envolvendo o Rio de Janeiro, envolvendo a cidade de Macaé. Todos esses elementos vão nos dando subsídios e concretizando a ideia de que redução de danos é efetivamente a melhor resposta na atualidade para a atenção ao uso de droga. Em que consiste a redução de danos? E com isso eu vou encerrar minha fala, passar para os demais membros da mesa. A diferença da redução de danos em relação a outras políticas públicas até agora existentes é muito simples. Nós sabemos dos nossos conhecimentos, mas quem sabe do outro é o outro, seja o doente de uma clínica médica, seja a pessoa que usa droga. Se nós quisermos fazer atenção ao uso de droga adequadamente, se nós quisermos trabalhar dentro da escola com um projeto consistente, perguntemos ao aluno por que ele usa droga, em que contexto familiar ele se encontra,
Como é que essas coisas estão acontecendo? E que solução ele nos ajuda a encontrar? Porque no momento que ele tiver os seus direitos respeitados, reconhecido como uma pessoa de direito que usa a droga, mas além disso ele faz tantas outras coisas. E quando ele se sentir ator de sua própria existência, um ser que colabora, que participa das decisões sobre si próprio, nós teremos dado um avanço fantástico. E essa é a principal característica da redução de danos. Respeito ao outro e protagonismo das pessoas. Não essa prática verticalizada como habitualmente nós temos. Técnicos especialistas que vai dizer ao usuário de droga o que é bom, o que é ruim, o que ele deve fazer e não deve fazer. Isso não constrói. O caminho já não é mais esse. O caminho é de um trabalho conjunto, de descobrir nas pessoas que, mesmo numa posição social desfavorável, mesmo com práticas ilegais, as suas potencialidades de fazer um mundo melhor. O projeto de capacitação de jovens multiplicadores provou muito bem isso. Nós poderíamos ver esses jovens em duas vertentes. 3. O jovem que quis entrar na escola armado para participar dos grupos que nós formamos na escola. O jovem que foi preso porque estava no grupo que incendiou os ônibus de Salvador. Mas tem uma outra vertente que é a mais interessante. O jovem que havia se retirado da escola, expulso por dificuldade relacionada ao uso de droga, que volta à escola, ajuda a fazer uma peça de teatro, encena essa peça de teatro e se reintegra ao ambiente escolar. Essa aqui é a perspectiva em que nós temos que acreditar na construção de um mundo melhor do que o que temos. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra a professora Eni Bastos, superintendente de avaliação e acompanhamento do sistema educacional. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de cumprimentar as pessoas que compõem a mesa. O doutor Tarcísio, obrigado por ter trazido até nós a possibilidade de conhecer essa alternativa de trabalho em conjunto com a Universidade Federal da Bahia. O vice-reitor da UFBA, o secretário Sena, da Justiça, nosso querido secretário Oswaldo Barreto, que tanto esforço fez para que nós estivéssemos aqui hoje este projeto. Então, logo hoje é para nós um dia de comemoração. Levamos muito tempo, como sempre, no serviço público, né? Buscando formas de fazermos esse convênio com a Universidade Federal da Bahia para viabilizar o desenvolvimento desse projeto junto às nossas escolas. Desde que chegamos ao governo, nosso esforço muito grande tem sido no sentido de melhorar o funcionamento das escolas, de melhorar o ambiente das escolas, para propiciar nesse ambiente a possibilidade de aprendizagem, de realização do processo de ensino-aprendizagem com sucesso pelos nossos alunos. E nós sabemos que há elementos perturbadores desse ambiente escolar. Todos nós sabemos da violência, que não está na escola, mas que acaba entrando na escola, acaba chegando até a escola em alguns momentos. Nós sabemos da questão das drogas e o interesse, por exemplo, que em determinados locais de grande vulnerabilidade, o interesse que às vezes grupos de traficantes têm na escola, porque vem ali a possibilidade de novos usuários ou pessoas que podem ser incorporadas ao seu grupo para ganhar um dinheiro, às vezes, fácil, né, na venda de drogas, né, pela cidade. Então, tudo isso nos preocupa, vem nos preocupando há muito tempo. E temos buscado, ao longo desses anos, exatamente uma experiência estruturada, uma experiência que viesse a qualificar as nossas discussões e as nossas decisões com relação à redução
do uso e prevenção do uso abusivo de drogas nos ambientes escolares. É um projeto que pretende se estender a todo o estado da Bahia. Nós temos um convênio para realizar esse projeto durante o período de 4 anos. Vamos começar em Salvador e em Feira de Santana, que está participando hoje já desta videoconferência de lançamento do projeto. E, na sequência, vamos trabalhar com outras cidades, exatamente aquelas cidades, começando pelas cidades, pelos municípios identificados como as cidades, como os municípios onde o problema do uso de drogas é mais sério, é mais grave. Então, estamos aqui para discutir um projeto, estamos aqui para iniciar um trabalho, estamos com gestores escolares que vão participar não só de um curso, né, mas vão participar de atividades diversas com este grupo que já acumula uma larga experiência nesse campo e que pode trazer para nós a possibilidade de construir, em conjunto com a Universidade Federal da Bahia e com esse grupo da Aliança de Redução de Danos, que é um grupo de pesquisa, nós podemos, em conjunto, construir um conhecimento, nós podemos avançar e nós podemos melhor definir políticas públicas voltadas para enfrentamento destes problemas no ambiente escolar. E assim, desenvolvendo este e outros projetos, que são estruturantes da vida escolar, nós estamos exatamente criando a possibilidade de organizar nas escolas aquele ambiente que é propício à aprendizagem, aquele ambiente que é propício à garantia do direito de aprender dos estudantes. Então, essas são minhas palavras, nós estamos muito satisfeitos porque estamos neste pontapé inicial de um projeto que nós temos a certeza vai trazer uma grande contribuição para a nossa educação do Estado da Bahia. Ouviremos a palavra do vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, o senhor Luiz Rogério Bastos Leal. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar meu colega Oswaldo Barreto, também professor da nossa universidade, secretário de Educação, secretário Amílio Sena, secretário de Justiça do Estado da Bahia, meu colega da Faculdade de Medicina Tarcísio, professor Eni, enfim. Para nós da Universidade Federal da Bahia, é uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui presente nesse momento, acompanhando a deflagração do processo de instalação desse projeto tão importante para o Estado da Bahia, imagino, para a cidade de Salvador em particular, quando os índices de violência crescem a todo momento, e ainda ontem assistimos na televisão falar sobre a violência entre os jovens, né? Muitos desses jovens certamente ou frequentam as unidades escolares ou saíram das unidades escolares e estão em outros ambientes, inclusive envolvidos com drogas. E eu lembro que não faz muito tempo, eu não sou muito antigo como o professor Tarcísio, que nas escolas, e eu sempre comento isso com meus filhos, nas escolas nós não ouvíamos falar, na minha época, de drogas, né? Mal ouvíamos falar da droga, do álcool. Pouco se falava de cigarro, né? Pouco se falava do cigarro na escola, né? Mas hoje a gente vê a todo momento, e no semestre passado eu tive um aluno na universidade, um aluno de graduação, e que a gente fez uma investigação na universidade por que ele era tão envolvido com droga, e conversando com os familiares dele,
nós soubemos que ele foi envolvido inicialmente com a droga lá no ensino fundamental, na 8ª série, 7ª série, e numa quadra de esportes em que o professor de educação física o levava para fora da escola. Na frente da escola tinha uma quadra de esporte, e lá ele foi capturado pelo ambiente da droga, e esse rapaz não conseguiu terminar o curso na universidade, foi jubilado, portanto, porque tinha muitas reprovações, não conseguia. A universidade o reintegrou através do seu conselho, admitindo que esse era um problema de saúde, e ele voltou, e agora nesse semestre ele vai se formar. Então são muitos os casos, o professor Tarcísio deve ter muitos exemplos dessa natureza, e que certamente as pesquisas desenvolvidas pelo grupo do professor Tarcísio e outras na universidade podem e devem ajudar a enfrentarmos esses problemas. Até porque o investimento que é feito na nossa universidade, na Universidade Federal da Bahia, assim como em todas as universidades públicas, feitos pelo imposto pago pelo cidadão, pela cidadã, deve ser revertido a essa própria sociedade sob a forma de soluções para o enfrentamento de seus problemas. Então, com isso, eu fico também contente de que a nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, a todo momento apresenta novos projetos, novas formas de se relacionar com a sociedade baiana, com a sociedade brasileira, de forma que estamos, assim, cumprindo nossa missão institucional, nosso papel institucional. E com isso, eu queria parabenizar o professor Tarcísio, em especial, e dizer que não sei como é que ele encontra tanto tempo e tanta energia para fazer tanta coisa para ajudar nesse ramo da pesquisa, que é do controle das soluções para o uso das drogas no Brasil. O professor Oswaldo Barreto, a Universidade Federal da Bahia, também se sente honrada de estar desenvolvendo esse projeto em conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Justiça. Eu tenho certeza que frutos serão colhidos a partir dessa proposta inicial. Muito obrigado. Ouviremos a palavra do secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, senhor Almiro Sena. Secretário Oswaldo Barreto, eminente colega, e a quem parabenizo desde já por essa ação, eminente vice-reitor e reitor em exercício da Universidade Federal da Bahia, professor Luiz Roberto Leal, também as nossas homenagens, eminente professor Tarcísio, da Aliança de Reação de Danos, que presta tão relevante serviço à nossa sociedade, a nossa eminente professora Eni Bastos, também nosso superintendente de avaliação e acompanhamento do sistema educacional, também as nossas homenagens, e a todos e todas, e servidores, sociedade civil, professores, professoras, enfim. Eu quero só rapidamente destacar que realmente essa ação de hoje, que começa a ser desenvolvida hoje, nos empolga de forma muito, muito acentuada, porque é uma ação do governo da Bahia que vem dentro justamente do recém-lançado em 2011, no início de 2011, programa Pacto pela Vida, que é um programa de cidadania e direitos humanos aliado à segurança pública. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós temos reuniões do Comitê Executivo do Pacto pela Vida com a cúpula da segurança pública do Estado da Bahia, diversos delegados e oficiais superiores da Polícia Militar, presididas essas reuniões mensalmente, 2 vezes por mês, aliás, quinzenalmente, pelo governador do Estado, pessoalmente, sem delegação. Hoje, por coincidência, foi uma dessas reuniões. Começamos 9h30 da manhã, com a presença do governador, reunião de trabalho, pragmática, em que todos falam, e monitorando as ações em relação à redução dos chamados CVLIs, crimes violentos, lesivos e intencionais, que abrange aí homicídio, lesão corporal grave, grave seguida de morte, latrocínio, enfim, tudo que resulta morte de forma intencional causada por outro. E essa reunião começou às 9h30, terminou cerca de 1h da tarde, sem intervalo. Só saíamos, é sempre assim. Inclusive o governador se ausentou 5 minutos para ir ao toalete. Só 9h30, 1h, o tempo todo. E nessas reuniões,
senhores e senhoras, os dados apontam de forma assim uníssona que os delitos que resultam mortes no estado da Bahia estão diretamente relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, de substituto de drogas. Isso os percentuais são apontados pelos policiais em 80%, 90%, dentro da realidade deles, das investigações deles. Obviamente que não são pesquisas científicas, são empíricas, mas que, com seus equívocos, mas retratam algo muito próximo do que realmente acontece. Bom, e aí em maio de 2011, o governador Jacques Wagner criou na estrutura da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos a Superintendência de Atendimento a Usuários de Crack e Outras Drogas, a SUPRAD. Né? E nós indicamos, o governador concordou e nomeou a Denise Tourinho para essa função de superintendente. E foi lançado o programa Pai pela Vida. E a demanda da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos foi articular com as outras secretarias e a sociedade civil um plano de atendimento, de atenção às pessoas usuárias de crack e outras drogas no estado da Bahia. Um plano que fosse factível. Não um plano teórico, muito bonito, mas um plano até com uma certa natureza emergencial. E aí, Denise se debruçou sobre essa missão e, em parceria com a Secretaria de Educação, a quem rendemos homenagens, repetimos as homenagens que já foram prestadas, com certeza, para o professor Oswaldo, sua equipe, notável colaboradora, mas também a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, a Defensoria Pública, a Sociedade Civil, através do Conselho Estadual sobre Drogas, a Secretaria de Segurança Pública como interlocutor, a Secretaria de Cultura, enfim. E passamos a construir. E aí, ao final de alguns meses, foi-me apresentado por Denise esse plano denominado Viver Sem Drogas, construído nessa parceria. Não foi construído pela Secretaria de Justiça, foi construído pelo Estado da Bahia, por essas secretarias todas, coordenado pela Secretaria de Justiça. E aí, em 10 de janeiro, nós lançamos o plano, né, com a presença do governador e de vários colegas. E esse plano consagra 15 projetos. Começamos com 19, depois reduzimos para 15, sintetizamos. E um desses projetos imensos, para atendimento aos usuários de crack e outras drogas. Um desses projetos é esse, que estamos hoje realizando. Como funciona esse plano? Várias secretarias, cada secretaria, assumiu o compromisso, dialogando com a nossa equipe e com o colega secretário, de uma ação dentro da sua área. E essa ação foi assumida pela Secretaria de Educação, depois de todo o diálogo, de ser construída junta com a Secretaria de Justiça e com as outras secretarias. Isso eu acentuo, porque eu acho também que é algo notável que precisa ser destacado. Quer dizer, não é um plano, não é uma ação a despeito da legitimidade da Secretaria de Educação total, mas em virtude da interdisciplinariedade, estou correto, professor Tarcísio? Da interdisciplinariedade do que deve ser o atendimento dos usuários de crack e outras drogas, obviamente que um plano desse deveria ter, uma ação dessa, era recomendável que fosse pensada também junto com a Secretaria de Saúde, por exemplo, como foi pensado, com a Secretaria de Justiça, na área de direitos humanos, com a de desenvolvimento social, etc. E aí foi pensado o plano todo e essa ação. O recurso dessa ação é todo do governo da Bahia, através da Secretaria de Educação. Mas a construção do que hoje está sendo lançado aqui foi feita dessa forma plurima, conjunta. E aí, eu ouvia, professor Oswaldo, secretário, algo que me incomodava logo que lançamos o plano. Mas alguns diziam, secretário, e a educação? O que é que tem aí esse plano de vocês aí para a educação? E quando começávamos a explicar, até porque demanda algum tempo, né, e às vezes a interlocução era rápida, a pessoa não entendia, se pacientava, e aí já vinha logo com o discurso pronto. Porque entenda, viu? Se não botar educação, se não for para as escolas... Né? Então hoje eu me sinto, né, junto com você, dando uma resposta efetiva, real, porque eu dizia, olha, temos um plano, nos dê um tempo. O plano já foi gestado, está para ser implementado. E aí começou, olha, colegas, me permitam dirigir a todos e todas assim, foram dezenas de horas de discussão de nossos técnicos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, coordenado por Denise, do Estado da Secretaria de Educação, da CESAB, até chegarmos a esse modelo. Depois que chegamos, identificamos a Aliança de Redução de Danos,
com uma grande parceira, aí a questão da burocracia legítima, que precisa ser considerada. O Estado tem que ser burocrata. Não pode ser excessivamente burocrata, mas é fundamental. A Procuradoria-Geral do Estado, para entender como entraria a Aliança de Redução de Danos, qual seria a missão da Aliança nessa ação. E aí, nós da Cidade de Justiça, junto à Secretaria de Educação, nos debruçamos junto aos colegas da Procuradoria-Geral do Estado, e as observações deles eram pertinentes, eles queriam entender. E entenderam e são grandes parceiros e apoiaram também. Então, enfim, essa ação de hoje, e que ela sinteticamente se resume em algo que eu queria acentuar para vocês, que é o seguinte. O que é que nós verificamos na hora de criar um plano para a área de educação, uma ação para a área de educação? Ah, precisa ir para a escola, bom, isso é óbvio, mas como chegar lá para ser efetivo? Né? Afinal, muitas ações, outras já tinham sido feitas em relação ao sistema educacional, e estão sendo paralelas. Bom, aí percebemos o seguinte, qualificar, sim, chegamos em constatação, colegas. Nós temos hoje já 6 mil professores da rede pública de ensino da Bahia, qualificados através da parceria da Aliança de Redução de Danos, do CETAD, desculpe, Denis Tracordino, da SENAD, da Secretaria Nacional sobre Drogas, né, do Ministério da Justiça, órgão do Ministério da Justiça, que num projeto, num plano anterior a esse nosso, qualificou 6 mil profissionais na questão de como lidar com as pessoas em situação de abuso de álcool e drogas. E onde estão esses profissionais? Estão aí, espalhados pelo nosso Estado, no corpo docente. Então vimos o seguinte, o problema não era mais, inicialmente, de qualificação do corpo docente. Nós temos 6 mil professores qualificados. E por que é que isso não está repercutindo? Então, aí nos debruçamos numa ação que possibilitasse aproveitar, inclusive, como vamos aproveitar nessa ação, com a redução de danos, esse grupo de 6 mil profissionais, professores da nossa Secretaria de Educação, que estão aí espalhados com grande conhecimento, ou razoável conhecimento, para atender na demanda escolar. Né? E da forma como está desenvolvida a ação, e eu vou encerrar aqui agora, eu fico pessoalmente entusiasmado, porque me incomoda muito esse fato de hoje você ainda não ter um encaminhamento na unidade escolar para atender uma demanda, principalmente a demanda de gravidade média ou acentuada, envolvendo abuso de crack e outras drogas. Então, o professor hoje está exposto, porque não sabe o que fazer, de forma geral, salvo exceções. O aluno está exposto, às vezes a violência praticada repercute em nova violência. E com essa ação que desenvolvemos, a metodologia vai permitir que se crie em cada unidade escolar do Estado da Bahia um grupo de gestão, que eu vou usar uma expressão comum, uma gestão de mediação, de verdadeiros mediadores, com conhecimento prévio para o encaminhamento devido e para administrar os casos que apareçam, não empurrando, não se livrando, entre aspas. Não apenas dizendo, não, isso é questão aqui, não é da escola, que isso aqui é uma unidade escolar, não vou tratar aqui, olha, é da segurança pública. Isso, com essa ação, entendemos que vai acabar. Então, enfim, por isso tudo é que eu quero concluir lembrando uma fala do Kant sobre o entusiasmo. Quero dizer que essa ação é uma daquelas que, enquanto gestores públicos, cidadãos, nos entusiasmam muito. E o Kant dizia que o entusiasmo só é possível na perspectiva do bem. Que só é possível alguém se entusiasmar efetivamente quando está realizando algo que contempla verdadeiramente o bem, o interesse público. Então, por isso, eu acho que a palavra que se aplica muito bem nessa ação de hoje é entusiasmo. Estamos todos entusiasmados, professor. Parabéns. Anunciamos o pronunciamento do secretário estadual da Educação, professor Oswaldo Barreto. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar meu colega Almírio Sena, o secretário de Justiça, saudar Luiz Rogério, reitor em exercício da UFBA, meu colega, meu amigo, professor Tarcísio, também colega lá da universidade, coordenador desse projeto, e a professora Eni Bastos, que é a superintendente de avaliação da secretaria. E também não poderia deixar de saudar a professora Goya, que também é uma pessoa entusiasta aí, que deu uma contribuição imensa, né, à realização desse projeto por parte da secretaria. Saudar também Denise, que está aqui presente, e me dirigir especialmente aos nossos colegas diretores de escola.
e diretoras de escola. Eu acho que essa presença forte de diretores aqui é uma coisa que me entusiasma. Eu acho que nós temos já, só em Salvador e região metropolitana, 250 inscritos nesse projeto. E isso, Luiz, dá a dimensão, professor Tarcísio, da maneira como a comunidade escolar ela está acolhendo esse projeto. E esse projeto ele está sendo acolhido dessa forma, porque, na realidade, ele responde a um anseio da comunidade escolar, a um anseio dos diretores. Vejam que a escola pública ela está submetida a uma série de pressões sociais, ela está, na sua maioria, inclusive, ambientada em locais onde as questões sociais são mais, onde existem mais problemas sociais, e é nesses ambientes que nós temos que atuar e lidar. Nesses quase 3 anos que nós estamos à frente da Secretaria, e durante esse governo, mas nesses quase 3 anos, uma das questões que eu tenho assim, tratado com muito cuidado e com muito respeito é a questão da atribuição à escola pública de uma pecha de violento. Quer dizer, há quase que uma tentativa das elites brasileiras, e eu falo das elites, da grande imprensa, é uma tentativa de segmentos da sociedade, de criminalizar a escola pública, e ao criminalizar a escola pública, ela na realidade está adotando uma postura de criminalização, no caso da nossa rede, de mais de 1.100.000 jovens que habitam, que estudam na nossa rede de educação, e que são, na sua maioria, negros, pardos, moradores de periferias, mas não são violentos. Quer dizer, são jovens que são vítimas da violência social. São vítimas da violência social. Eu tenho enfrentado essa discussão. Enfrentado com dados, não enfrentado de forma errática, de um discurso vazio, mas um discurso que confronta com os dados de realidade que nós temos. Insubordinação temos em todas as escolas das redes estaduais, municipais, redes privadas. As redes privadas têm verdadeiros exércitos que mantêm a disciplina. Não é? Mas nós precisamos, certamente, melhor dotar as nossas escolas e os nossos gestores de condições para desenvolver os seus trabalhos. E a questão das drogas, eu, no contato permanente que eu tenho tido com diretores de escola ao longo desse período, diretoras e diretores de escola, sempre surgia a questão das drogas. Eu lembro da professora Enilda, que ela me disse uma vez, numa reunião na Secretaria da Educação, ela me apresentou numa reunião, me entregou uma pasta com 11 fichas de alunos que tinham sido vitimados pelo tráfico. Quer dizer, não dentro da escola, mas fora da escola. Eu lembro das palavras dela, que dizia, eu nunca esqueci disso. É uma cena chocante, marcante. Ela chorou no momento que me apresentou. Ela está aqui presente. Professora Edilson, cadê ela? Ela chorou quando apresentou isso. Eu também chorei, porque eu vi ali um filho nosso. Só que as crianças, jovens, a menos de 20 anos de idade, todos negros. Todos negros. E aquilo me chocou e também me deu forças para buscar alguma solução que ajudasse os diretores de escola, e ela me dizia naquele momento que não queria mais perder nenhum para o maldito tráfico. Foi as palavras que ela usou naquele momento. E nós temos, sim, que estruturar o ambiente das nossas escolas para que os nossos diretores, os nossos gestores, eles possam enfrentar esse problema. Enfrentar de forma qualificada. E nada melhor do que buscar uma parceria com um grupo da universidade, e isso a Secretaria tem feito com outras universidades, que é buscar o apoio de várias instituições, onde haja ações e pensamento estruturado, pesquisas que se direcionem para a escola, para
rede de educação pública, para o ensino, a educação básica, que nossas universidades precisam desenvolver mais pesquisas, mais esforços para ajudar a melhorar a qualidade da nossa educação. E foi com muita alegria quando eu recebi a primeira vez o professor Tarcísio, que eu já conhecia da Universidade Federal da Bahia, e iniciamos a discussão sobre esse projeto. E fiquei muito feliz, porque logo de saída eu digo, Tarcísio, eu topo levar adiante o projeto, desde que vocês modifiquem a metodologia. Eu quero que se crie uma metodologia que possa repercutir sobre o conjunto das escolas. E ele, na hora, que eu acho que é essa a característica de um grupo que trabalha com pesquisação e com responsabilidade social, ele topou o desafio, reuniu a equipe dele, reuniu com a secretaria, daí a demora, inclusive, desse projeto, foi que eles tiveram que construir também essa metodologia, construir juntos, não com lá o nicho da universidade, mas interagindo com a secretaria, com o conhecimento concreto da rede de educação. E hoje, sinceramente, eu fico muito alegre, como secretário de Educação, de estar lançando esse projeto. Para mim, esse é um projeto, professor Tarcísio, fundamental. Eu tenho certeza que eu, como secretário, mas tenho certeza que o governo, Almiro falou aqui sobre o projeto, o Pacto pela Vida, e que esse projeto ele foi incorporado como um dos projetos do Pacto pela Vida. E esse é um projeto fundamental, porque ele trata da juventude. Ele trata daquela parcela da população que está em formação. Trata de uma parcela da população que está mais submetida às drogas. E não adianta ficar com conversa, às vezes, moralistas, porque todos nós usamos na juventude algum tipo de droga. O álcool foi a mais comum. Todo mundo, ou a maioria de minha geração, bebia, por exemplo. Mas isso não significa que todos viramos alcoólatras. Quer dizer, então, essa questão, eu acho que tem que ser tratada de uma forma, tem que ser desmistificada na escola. Os diretores, os gestores, os alunos, os grupos de alunos, eles têm que ser formados uma cultura que discuta a questão da droga, que enfrente essa discussão. Não adianta querermos jogar o problema para debaixo do tapete. Ele é um problema que existe. Tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As lícitas causam, às vezes, tantos danos quanto as ilícitas. O álcool é uma tragédia na nossa sociedade, como é o crack, por exemplo. Mas nós temos que enfrentar essa questão de forma qualificada. E esse projeto, ele é bom, é um bom projeto, primeiro, porque ele prima pela simplicidade. Ele não está oferecendo aqui nenhuma pirotecnia. Veja, não há na equipe do professor Tarcísio nenhuma pretensão de apresentar uma redoma aqui à universidade como uma coisa inacessível às pessoas, mas pelo contrário. O que ele está propondo é um aporte teórico, mas principalmente um diálogo com a comunidade escolar, um diálogo com o jovem, o diálogo com o jovem usuário de drogas, um diálogo com aquele jovem que está submetido a uma pressão permanente para o uso de drogas. Todos nós, em algum momento da vida, fomos pressionados para usar algum tipo de droga. Talvez a maioria, não diria todos, mas a maioria fomos, sim, pressionados ou sugerido que nós utilizássemos algum tipo de substância psicoativa. Então, é esse ambiente, e quando ele fala, por exemplo, eu só acho, viu, Tarcísio, que deveríamos mudar um pouco o objetivo. O objetivo, sim. O projeto, eu acredito que ele tenha, dentre os seus objetivos, gerar subsídios para a criação de políticas permanentes para combate ao uso abusivo de drogas, mas ele terá um papel importante no sentido de preparar os gestores escolares dentro de um olhar concreto sobre sua realidade e, logicamente, que ele tenha acesso aos instrumentais necessários para isso, para que se possa construir uma ambiência em cada escola da Bahia,
em cada escola onde o projeto chegue, que possa ajudar os gestores, os diretores, as diretoras de escola no enfrentamento dessa questão. E a questão que eu acho relevante é que será disponibilizado, vejam, um serviço, um 0800, um serviço de atendimento, exatamente para que o gestor ele possa permanentemente estar buscando ajuda quando surgem os problemas. Eu acho que é esse trabalho, essa integração, esse trabalho também de transformar o gestor num pesquisador no processo de pesquisação, transformar cada um de vocês em um pesquisador sobre essa questão, porque quem está com a mão na massa tem que ser instrumentado para observar o ambiente, para tirar conclusões, para criar, para se adequar a novas situações. Eu acho que esse é o mérito desse projeto. Ele não é um projeto que oferece um prato pronto. Ele é um projeto que se constrói, um projeto de capacitação que eu creio que ele funciona, ele vai funcionar, porque ele se dará no ambiente concreto da escola. Ele se dará no ambiente onde as questões, onde a ação, onde os problemas estão ocorrendo. Então é com esse ânimo, com esse espírito, que a Secretaria da Educação está lançando hoje esse projeto, que eu tenho certeza que ele fará história nessa área da educação, do combate ao uso abusivo de drogas em nossas escolas. A questão das drogas não é uma questão só das nossas escolas públicas, quer dizer, ela está presente em todo o tecido social, presente nas escolas privadas. A UFBA, eu fui gestor também na UFBA durante muito tempo, nós tínhamos enfrentamentos sérios de problema de droga. Temos ainda. O professor Luiz Rogério sabe disso. Temos ainda muitos problemas de droga, muitos jovens que são submetidos à questão das drogas, que atrapalham isso no ambiente universitário, em todos os ambientes sociais, nos ambientes profissionais. Quer dizer, nós temos o problema da droga. E nós temos que preparar exatamente a nossa juventude para enfrentar essa questão. Portanto, é com alegria que nós hoje lançamos esse projeto. Eu tenho certeza que esse é dentre os projetos que nós temos buscado para fortalecer o ambiente escolar. Ele é mais um desses projetos, quer dizer, que visa exatamente dar instrumentos aos diretores, aos gestores, às diretoras de escola, para que eles possam atuar de forma mais qualificada e que possamos todos juntos melhorar o ambiente da escola, e, em última instância, quer dizer, melhorar a qualidade do nosso ensino e do processo de aprendizagem e, enfim, garantir aos nossos estudantes o direito de aprender, que esse é o grande objetivo de todos nós. Portanto, um grande abraço, obrigado aí à UFBA pela parceria, obrigado aqui à Secretaria de Justiça, às outras secretarias de governo, que não puderam estar presentes aqui, o secretário Robson das Comunicações, que estaria presente, mas infelizmente teve um problema de última hora, mas de qualquer jeito, obrigado a todos aqueles e principalmente obrigado aos diretores, diretoras de escola, aos gestores, pela presença maciça e pela inscrição maciça. Só nas duas regionais de Salvador já se inscreveram mais de 250 escolas para o projeto. Isso dá bem a dimensão do significado desse projeto para todos e para todas. Então, um grande abraço e obrigado aí pela presença. Eu acho que vai ter a continuidade, né, da programação, mas desde já um grande abraço e muito obrigado a vocês. E tenho certeza que nós construiremos um grande projeto para os nossos jovens, para as nossas escolas. Um grande abraço. E neste momento a mesa se desfaz. Agradecemos a presença de todos os seus componentes. Continuaremos agora as atividades da tarde com o professor Tarcísio Andrade, que irá apresentar o estado epidemiológico do uso de drogas em ambientes escolares do estado da Bahia. Eu dei continuidade à minha apresentação. Eu vou convidar, viu, Ellen? Eu vou convidar a Ellen, já que Isabela apresentou o projeto, para ela mostrar a utilização do ambiente virtual. Depois, então, vou mostrar alguns dados a mais para vocês.
Boa tarde a todos. Meu nome é Ellen, sou estagiária no projeto, estudante da UFBA. E eu vou apresentar para vocês como que vai funcionar mais ou menos na prática, a parte prática, para vocês diretores, como que vai funcionar o projeto. Você pode colocar os slides. Então, já foi falado pela Isabelle, né, que a gente vai estar, nesse primeiro momento, fazendo esse curso, né, que é o curso de formação em educação, atenção ao uso abusivo de drogas. O público-alvo são vocês que estão aqui. E pode passar? Esse curso ele vai estar dando de duas formas. Uma das formas vai ser a partir das próprias aulas presenciais. Eu já ouvi algumas pessoas perguntando, né? Elas vão estar acontecendo aqui no próprio IAT, nesse auditório e alguns outros auditórios, e em Feira de Santana, na Direct 2. Então, vocês vão ter essa possibilidade, né, de escolher o local mais próximo para vocês poderem estar participando dessas aulas presenciais. As aulas vão ser 4 aulas ao todo, e que eu vou passar o cronograma um pouquinho para frente. E além das aulas, vocês vão ter a plataforma Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem que vai dar apoio a vocês nesse processo de aprendizagem. Você pode passar pode voltar um pouquinho. Eu acredito que muitos de vocês já devem participar, ou já devem ter participado de algum curso que seja através desse ambiente virtual, que é aquilo que alguns conhecem como AVA, outros conhecem que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, outros conhecem como plataforma Moodle, outros conhecem simplesmente como plano, site e qualquer coisa parecida que vocês quiserem. Então, a gente vai chamar de plataforma Moodle. Vocês vão ter esse acompanhamento. Além de ser um processo de autoaprendizagem também, vocês vão ter apoio de toda a equipe, que são os tutores, que vão estar o tempo todo para apoiar vocês nas dificuldades que vocês tiverem. O que vocês vão ter acesso nessa plataforma? A todo o material do curso, inclusive aqueles que vocês vão receber impresso também. Caso tenha algum problema, queiram baixar um arquivo para alguém, vocês vão ter acesso a todo esse material e outros materiais extras. Inclusive vídeos, plataforma de discussão, que vão ser através de fóruns, chats e todos os outros tipos de materiais, charges, muitas coisas diferentes. Como que vocês vão fazer esse acesso? Tem o próprio link do IAT que vai ser enviado para vocês por e-mail, mas vocês podem anotar ou conseguir esse link dentro do próprio site do IAT. Você pode entrar para mim? Vocês entrando nesse link, vai acessar direto a página de entrada do IAT, que vai pedir para vocês o nome de usuário e a senha. Primeiramente, o nome de usuário vai ser o CPF de vocês. Vocês podem mudar isso posteriormente, mas assim que vocês se inscreverem no projeto, muitos de vocês já se inscreveram, né? Alguns ainda estão se inscrevendo hoje, vocês vão poder acessar essa plataforma através do CPF, que vai ser o nome de usuário, e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, posteriormente, vocês vão fazer essa mudança. Eu vou acessar aqui como se fosse... Pode voltar um pouquinho? Como se fosse um exemplo mesmo, eu coloquei ali como se aquele fosse meu CPF, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, acesso, vai cair direto na plataforma, que ainda está em modificação. Caindo nos cursos, alguns de vocês têm vários cursos que estão em andamento pelo IAT, então vocês vão procurar o curso que condiz ao projeto. Caso vocês não estejam em outros cursos do IAT, vai cair direto na plataforma do curso. Mas caso vocês estejam em mais cursos, vocês só vão acessar aqui, no Prevenção mesmo. Você pode passar para mim. Clicando em cima do banner do Prevenção. Vai cair direto na nossa plataforma, que ainda está em construção, mas nela tem todo um esquema explicativo mostrando como que vocês vão ter acesso, modificar perfil e toda coisa. Tudo está super explicativo. Então, qualquer dificuldade, mas eu não sei muito bem mexer com o computador, não se preocupem, porque tudo é bem pontual e bem explicativo. Além disso, voltando para o próprio slide, eu tive uma dificuldade, não sei como entrar, o meu CPF não está entrando.
vocês podem ligar para a Aliança, né, nesse número que está aparecendo aí, 3283-5547, no ramal 222. Vocês vão poder falar diretamente comigo ou qualquer outro técnico ou qualquer outro estagiário que vão estar lá para auxiliar vocês. Pode passar? Então, o cronograma, né? Eu coloquei o cronograma, vocês vão receber esse cronograma no material, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que vai funcionar. Hoje, né, a gente está lançando o projeto. Teoricamente, a partir de amanhã, vocês já vão ter acesso à plataforma. Então, para vocês entrarem, ver como funciona, dar uma pesquisada mesmo, ver como funciona cada ferramenta, se vocês têm dificuldade, não tem. E aí, no dia 25, a gente tem a abertura com a primeira videoconferência, né? Então, vai ter a aula duração de 4 horas. Após a aula, a gente inicia o eixo, né, na plataforma. Então, o eixo já vai estar disponível com os conteúdos para te ajudar na própria aula. E com as atividades. Vão ter os fóruns de discussões e algumas atividades mesmo para escrever e tal, para avaliativas, né? O que a gente chama de atividade avaliativa. Aí, essa carga horária são de 6 horas por semana. Então, primeira videoconferência com 4 horas, logo após 6 horas na plataforma Moodle. Aí, pode passar. No eixo 2, né, a gente vai ter no dia 30 essa abertura da unidade, com a segunda videoconferência. E, por ressalva, nesse mesmo dia, à tarde, vai acontecer a terceira videoconferência. Então, vocês vão ter esse acúmulo, mas também vão ter um tempo maior para poder fazer a parte do Moodle, tanto do eixo 2 quanto do eixo 3. Pensando que são 6 horas por semana, então não se preocupem que não vai aglomerar. Aí, no eixo 4... a gente vai ter, no dia 24/8, né, a quarta videoconferência, né, a quarta aula via videoconferência, e depois mais 6 horas na plataforma. Aí vocês me perguntam, Ellen, se a gente não conseguir, né, fazer toda essa demanda, a plataforma vai continuar aberta. Então, vocês vão continuar acessando a plataforma e fazendo as atividades e buscando o material necessário para ajudar vocês nas demandas do dia a dia. Então, vai ser um material de vocês, vai estar aberto para vocês procurarem e usarem isso da melhor forma possível. Aí, foi falado sobre a Telecoragem. A Telecoragem, que é essa central de orientações e referências em atenção ao uso de álcool e outras drogas, é uma das instituições que a gente está criando para poder auxiliar no trabalho de vocês no dia a dia, através de uma rede de telefonia. Entretanto, a Telecoragem ela também vai estar presente na plataforma. Como? Através de mensagens. Se por acaso, no momento que vocês tiverem um problema, foi num horário em qual a Telecoragem não funciona, ou durante o fim de semana, ou é algo que não tem uma urgência tão grande que seja por telefone, vocês vão poder usar através da própria plataforma. Entrando na plataforma, vai ter um link onde vocês vão poder enviar as dúvidas ou solicitações para a gente. E, além disso, a gente vai ter o que a gente chama de rede de atenção integral. A gente fez uma listagem. Existem outros sites e tal, mas vocês vão ter isso direto na própria plataforma. Uma lista gigante, tanto na área de saúde, justiça, pode me ajudar? Educação, é isso, né, Renata? Falando sobre quais instituições vocês vão poder pedir ajuda. Por exemplo, tive um problema e eu precisava encaminhar uma pessoa. Eu queria saber qual é o telefone do CAPES mais próximo. Então, você vai ter todos esses telefones com todos os endereços dentro da própria plataforma para vocês acessarem também. Eu acho que é isso, professor. Obrigada. Só um adendo à minha fala. Eu não mencionei 2 projetos da Aliança de Redução de Danos que eu considero assim, extremamente importantes. Um deles já é em execução, que é um projeto com a Prefeitura Municipal de Salvador. A Prefeitura de Salvador, apesar de todas as críticas que nós temos e todos temos, gostaríamos de uma cidade melhor, vivemos bem desconfortável, mas a Secretaria de Saúde é a secretaria que mais investe em redução de danos no país. Nós temos um projeto com a Secretaria de Saúde do município para capacitar os agentes comunitários de saúde da rede básica
para atender as pessoas que usam drogas em suas comunidades. Esse projeto já está em execução desde 2006 e envolve um grande número de pessoas da Aliança. Dessas 80, 90 pessoas hoje trabalham na Aliança, uma boa parte trabalha nesse projeto. E nós temos um outro projeto, que é a capacitação de policiais militares do Centro Histórico de Salvador. Esse projeto foi iniciativa da própria Aliança, sem recurso. Nós trabalhamos assim na base do voluntariado dos técnicos lá da Aliança, mas nós não podemos deixar de fora desse processo a polícia. Há uma distância muito grande entre as ações de saúde e a ação da polícia, e termina a gente se situando em polos opostos, quando o policial, apesar das críticas que a gente faz, é um cidadão com todos os problemas que nós temos, e com a vida, às vezes, muito difícil e muito dura. Então, a gente tem que chegar perto para ver qual é a dificuldade. E são muitas as dificuldades. Os nossos clientes se queixam muito da maneira como a polícia aborda, de certos atos de violência e tal. E quando a gente chega perto, um dia desse, eu acho que a Nani não está aqui, tivemos uma conversa com o comandante da polícia em torno desse curso. É impressionante quando você conhece o que é a vida de um policial de perto. É bastante difícil. Então, não dá para a gente colocar as pessoas em separado e começar um a fazer julgamento do outro. A gente tem que juntar e tal. Por que eu estou dizendo isso? Que a doutora Denise, que estava ali sentada, que é da SUPRAD, tendo conhecimento desse curso, propôs à Aliança estender esse curso à Guarda Municipal de Salvador e a outros contingentes de policiais. Então, nós vamos estar trabalhando mais próximo num projeto financiado pela SUPRAD. Esse projeto está sendo analisado. O que eu vou mostrar a vocês, e imagino que vocês já estão um pouco cansados também, mas são dados que dão uma ideia do que é a situação do uso de droga nas escolas de Salvador, a partir daquela tese que eu mencionei, feita por Dr. Adelmo Machado, que eu tive a honra de ser o orientador. Um dado dessa tese, que não está aí, porque são 97 slides, eu encurtei para não cansar vocês, é que as escolas particulares de Salvador, a prevalência do uso de droga é igual às escolas públicas, exatamente aquilo que o secretário de Educação dizia, com a diferença. A grande maioria das escolas particulares se recusaram a participar do projeto, se recusou a participar do projeto. Nós tivemos escolas particulares, mas o número de escolas que se recusaram é bem maior do que a escola pública, mas daquelas que participaram não há diferença. Então, a condição social, apesar da visibilidade ser entre pessoas pobres, pessoas mais desfavorecidas, mas a condição social desses alunos não os protege de uma intensidade de consumo, uma prevalência de consumo, igualmente as escolas municipais e estaduais. O professor Luiz Rogério me perguntava ali, dizia, eu não sei como você consegue fazer tantas coisas, você deve ter uma equipe muito boa. Eu disse, é exatamente isso. Esse projeto, ele é fruto de um trabalho intenso, ao longo de 2 anos ou 3, meu e da Isabelle, mas no momento que esse projeto, todo esse processo de discussão com a Secretaria de Educação, tal, mas quando ele se inicia, se constitui uma equipe, somos quantos, Isabelle? 18 pessoas que têm trabalhado intensamente, a ela é uma delas, tem várias outras, a Cétila e várias outras pessoas, e a Marlene esses dias deu uma ajuda para a gente, embora não seja do projeto, então as pessoas estão intensamente envolvidas, elas acreditam muito nesse projeto, e eu tenho um entusiasmo muito grande, espero que a gente realmente alcance bons resultados. A Secretaria tem dado todo o apoio, a professora Goya, a professora Eni, os demais técnicos que trabalham com elas, tem sido assim fantástico. Então, vou mostrar os dados dessa tese de professor Adelmo, por favor. É uma tese que teve envolvimento do anterior, de várias instituições, da própria universidade, o programa de pós-graduação, Departamento de Estatística e Aliança de Redução de Danos. O próximo. Aí vocês têm um estudo de 2006 da prevalência de uso de álcool nos países. Em 9 países da América Latina, o Brasil aparece em 3º lugar. Realmente, a gente continua banalizando o uso de álcool e numa experiência atual que nós temos tido com o CAPS, é muito melhor atender uma pessoa que usa cocaína ou crack do que atender um indivíduo que usa álcool intensamente. O indivíduo cheirou sua cocaína, usou sua pedra de crack, meia hora depois ele está do jeito que ele era antes. Com todas as dificuldades da vida dele, mas o efeito da droga passou.
Agora, aturar dentro de um CAPS um indivíduo bêbado o dia inteiro, provocando as pessoas, criando briga, é um inferno. É um inferno, literalmente. E nós sofremos muito porque criamos um serviço no centro histórico que é muito desprovido de outros serviços e toda a população de rua foi para lá e muito álcool, muita dificuldade. Felizmente, agora estamos entrando nos eixos e o serviço está se tornando cada dia mais agradável para os pacientes envolvidos em várias atividades e para nós técnicos. Em estudo multicêntrico realizado em 27 capitais brasileiras, vocês veem que a média de consumo de álcool no mês é o que mais me interessa. A gente faz consumo de álcool na vida, no ano e no mês. Eu quero saber no mês porque significa que o indivíduo continua usando ou usou recentemente. É 43%. Nesse estudo, de professor Adelmo, 43% nós encontramos na Bahia um pouco mais do que a média nacional, que é de 46% entre alunos de 13 a 19 anos. Certo? Próximo, por favor. Quando a gente vai para consumo de maconha, o Brasil está em 6º lugar na América Latina. A gente sabe que vários países consomem maconha intensamente, como Chile, Paraguai, Uruguai, e o Brasil, entre os 9, está em 6º lugar. O próximo. Quando a gente vai ver para a média encontrada entre nós, foi de 2% para consumo no mês, um pouco abaixo da média nacional, nesse estudo feito em 2004, que foi de 3,1%. Então, no consumo de maconha entre nossos estudantes nessa faixa de idade foi um pouquinho menor. O próximo. Esse estudo, ele teve duas componentes. Uma componente quantitativa mesmo, de estudo de prevalência, de fazer uma série de questões aos alunos, tipo de droga que consumia, por que consumia, influência, se os pais usavam drogas, ou tinha alguém na família que usava droga, e teve uma parte qualitativa que eu considero muito importante. Essa parte nós perguntamos aos professores algumas questões abertas, não era um questionário, relacionados ao uso de droga nas escolas onde eles trabalhavam. Quizá algum de vocês tenha sido envolvido com esse estudo. Por favor. Como instrumento de pesquisa, nós usamos um questionário anônimo, o aluno respondia lá, ninguém sabia que era ele que tinha respondido aquilo, depois colocava lá numa caixa. Isso foi analisado através de um formulário óptico, também uma coisa que dá bastante segurança para fazer análise dessa parte quantitativa. Foi um estudo feito em um determinado momento, de 7 de abril a 13 de junho de 2008, os dados só foram publicados mais tarde. Das 77 escolas selecionadas, nós terminamos trabalhando com 47 escolas. Quer dizer, isso foi uma amostra das escolas públicas e particulares da cidade de Salvador. Por favor. Esse mapa dá uma ideia aonde essas escolas estavam situadas. Então, para ver que nós fizemos realmente uma cobertura da cidade de Salvador. Então, todos os bairros, todas as áreas administrativas foram contempladas nesse estudo. Onde estão essas cruzes, é exatamente onde estão as escolas. As estrelas, melhor dizendo. Aqui é a distribuição, está muito pequeno, mas apenas para mostrar a vocês que todas as áreas foram envolvidas e nós temos aí o percentual de alunos que foi entrevistado em cada área dessa. Foram 5.400 alunos, é uma amostra considerável. Né? Então, é um número que dá para a gente fazer análise assim bastante consistente. Por favor. O que eu já falei para vocês era aluno do ensino fundamental e do ensino médio, de 11 a 19 anos, e mais assim alguns critérios, se o aluno rasgar, se o questionário aparecia rasgado, a gente não considerava, enfim, uma coisa bem rigorosa mesmo, que era o doutorado do Dr. Adelmo. Por favor. Aqui vocês veem o seguinte, aí eu já não sei, eu acho que eu vou, talvez aqui na frente, pronto. Ah, porque tem que aparecer? Tem que ser filmado, né? Ah. Tudo bem, eu fico aqui, é porque eu achei que estava atrapalhando vocês a visão de algumas pessoas. Essas coisas. Pronto? Bem. Quando a gente vê o consumo de álcool no mês, aqui entre os alunos da... Onde é que ele está? Eu sei lá onde é que ele está.
Bem, então, o consumo de álcool no mês teve uma média de 31%. Quando eu pego esse 31% e transponho para o total de alunos, da população de alunos nessa faixa de idade na cidade de Salvador, eu tenho quase 90 mil alunos consumindo álcool mensalmente, quer dizer, fazendo uso continuado de álcool nas escolas de Salvador. Quando eu vou ver em cigarro, eu tenho 15 mil, e eu tenho de alunos usando maconha, aqueles 2,1, quando eu projeto para a população de alunos das escolas de Salvador, eu tenho cerca de 6 mil alunos fazendo uso de maconha, ou pelo menos tendo feito uso de maconha no último mês. Então, isso é um número expressivo, isso preocupa, e esses alunos, eles merecem atenção. Por favor. Quando a gente vai ver a idade em que essas pessoas consumiram drogas, a gente vai ver que a primeira droga utilizada, ela é o álcool, a segunda o tabaco e a terceira é a maconha. Habitualmente, nesse estudo, a gente até brincava, dizia, se eu fosse a empresa de cigarro, eu investia, olha só, se fosse fazer, em vez de fazer propaganda de cigarro, fazia de álcool. Porque quando você ia ver o aluno que fuma, a grande maioria dos alunos começou através do álcool. Raramente você tinha um aluno que fumava e que nunca tinha bebido. O próximo. O próximo, por favor. Esse dado daqui é interessante, quer dizer, interessante e ao mesmo tempo preocupante. Entre os alunos que informavam terem usado maconha, você tinha uma proporção de 53,8% que tinham tido práticas sexuais durante o uso de maconha. Nós já tínhamos esse estudo anteriormente com álcool. Então, uma boa proporção das pessoas que usam álcool refere que, enquanto usando álcool, elas deixam de usar preservativo. Então, uma relação sexual sob efeito de uma substância que altera a senso-percepção do indivíduo, o coloca em risco. E para as pessoas que usavam maconha, você tinha metade dessas pessoas informando que tinham mantido relação sexual sob o uso de maconha. E dessas pessoas, 40% informavam que já tinham oferecido maconha a alguém. Depois isso vai aparecer na fala dos professores, um fato que já é conhecido nosso. O indivíduo que mora em determinados ambientes onde a cultura do uso de maconha é significativa, ele não se sente fazendo tráfico quando ele passa ou quando ele consegue maconha para alguém. Inclusive em todos os ambientes. Muitas vezes um grupo de jovens usa maconha e um só deles compra e provê para o restante do grupo. Isso, para a polícia, é tráfico, mas para ele, aquilo não tem essa conotação de tráfico. A intenção não é essa, e muitas vezes esse indivíduo não ofere dinheiro, ele não tem lucro com isso, ele faz uma aquisição para o grupo. Agora, partindo já para a parte de estudo qualitativo, né, os professores referiram pouca intimidade com o tema do uso de drogas. Então, eles referem aqui esses adjetivos, né, essas sensações, como eles se sentem diante do uso de droga. E aqui está a fala de um professor de matemática, de uma professora de matemática de uma escola pública. Então, a maioria dos professores, na verdade, pela questão da ignorância, da gente não saber como agir. Então, colocava diante dos pesquisadores essa dificuldade, a falta de instrumento do professor para lidar com a questão. Então, as respostas eram de repulsa, de receio, de medo, de frustração, por não saber o que fazer com aquela situação. Próximo. Como encaminhar o problema? Não é? Alguns professores mencionaram que tentavam dialogar com os alunos em busca de uma solução, tinham dificuldade em saber quando abordar o aluno, em que momento fazer isso é sempre uma dificuldade, como é que o aluno vai receber essa intervenção. Se informava a família, algumas vezes as famílias não compareciam. Veja aqui essa fala de um professor, que é um professor também de matemática de uma outra escola. Por aqui os casos, a gente chama a família, chama os pais, né? Comunica, a maioria são coisas que os pais já sabem, simplesmente eles dizem que não tem jeito a dar. Então, nós vivemos uma situação que não é apenas da escola pública. Os pais entregam os filhos à responsabilidade da escola, na expectativa de que a escola vai resolver o problema, e a escola precisa dos pais. E se eles não se encontram, isso vai virar uma coisa complicada, porque a escola fica desvalida, a família fica desvalida. Então, a gente espera que, ao longo desse processo,
a gente possa também ajudar na construção dessa relação, desse envolvimento, que não há como a gente lidar com a questão dessa natureza achando que vai resolver por um lado. A gente tem que trazer junto todos os setores, inclusive as pessoas que usam droga. Curiosamente, a grande maioria das discussões sobre o uso de droga não envolve as pessoas que usam droga. A gente fica o tempo inteiro falando para pessoas, tomando decisões sobre a vida dela, mas raramente a gente pergunta a elas o que é que elas pensam do que nós estamos planejando. Pretendemos quebrar isso, não de cima para baixo, mas juntamente com vocês, que sabem exatamente onde o sapato aperta, sabem exatamente qual é a realidade que vocês vivem. E aí vocês vão nos ajudar a errar menos e a gente vai ajudar vocês a lidar melhor com essas situações. Próximo. Como os professores abordam o tema de droga com seus alunos? Os professores referiam distância do tema, não tinham informação suficiente e algumas atividades didáticas sobre drogas foram mencionadas, mas essas atividades nunca são sistemáticas, não há uma consistência nessas atividades. Mas eles acham que podia buscar o senso crítico do aluno, desenvolver mais habilidade social. Esse professor disse, eu confesso que particularmente eu abordo, sem muito conhecimento, é aquela coisa mesmo da ciência, distante da minha realidade. Então, várias falas dos professores reiterando essa dificuldade, essa despreparo em lidar com a situação. O próximo. Todos os professores entrevistados foram unânimes em referir à necessidade de capacitação. Eles se sentem limitados, acham que os alunos podem saber até mais sobre esse assunto, que precisam de profissionais especializados e buscam informações adequadas. Isso é o tradicional. A escola diz, chama um especialista para fazer uma palestra, chama um especialista para ensinar. Nós não vamos fazer isso com vocês. Nós vamos trabalhar junto, a partir do saber de vocês, como gestores escolares, nós vamos construir um percurso se utilizando do conhecimento, da experiência que nós temos. Vários técnicos do programa, a Isabela é uma delas, tem assim, não vou dizer quantos anos, porque ela parece muito jovem, mas tem muitos anos já trabalhando nessa área. E vários outros, o Beni, a Mara, enfim. Próximo. O papel do professor, a pergunta girava em torno do papel do professor na atenção ao uso de drogas. Eles acham que é importante, que eles é quem tem o contato direto com esse jovem, tem ascendência sobre ele, que o professor precisa estar comprometido, vigilante, e a abordagem do professor eles acham que preveniria o uso de substâncias psicoativas. Esse professor fala, um trabalho orientado, planejado, organizado na escola, eu acho que o professor é uma peça fundamental para atender, para cuidar. Aí vocês diriam, por que vocês não capacitam então os professores? Seria impossível. Vocês são, só nessa primeira leva, 500 pessoas, são 400, mais de 400 diretores escolares. E eu tenho certeza que tudo passa pela mão de vocês. Quando as coisas acontecem, é para vocês que o professor vai buscar a solução, ou pedir uma solução, um encaminhamento para o caso. É claro que à medida que se constituam esses grupos nas escolas, os professores participarão, os alunos participarão, e quem sabe a gente consiga incluir familiares de alunos. Pode passar. Em termos de políticas públicas, que políticas públicas os professores acham que devem ser desenvolvidas dentro das escolas? Então, políticas públicas para a segurança, adequar as políticas públicas para o uso de droga, ter uma disciplina sobre o assunto na licenciatura. Então, novamente, a gente não acha que essa seja a melhor solução. Você ter atenção ao uso de droga ao cargo de um determinado professor. Todos são atores desse processo. Esse deve ser um tema transversal em todas as disciplinas, e todas as pessoas podem se envolver com ele. Ajuda de outros setores da sociedade. Como a comunidade toda, isso é uma fala de um professor, em troca da parceria não só da universidade, da parceria do Ministério com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, que também tem que dar suporte, você tem que profissionalizar esse povo. Essa fala é adequada à medida de que nós precisamos da Secretaria de Trabalho e Ação Social, sim. Esse é um projeto, a gente tem um projeto pronto, desde 2005, que vem sendo apresentado ao governo do Estado, que é um projeto de geração de renda. Trabalhar em uma comunidade onde haja muitos jovens, e nós temos várias em Salvador, onde haja muito uso de drogas,
e você trabalhar com 200 jovens e seus familiares e fazer o que nós vamos fazer nesse projeto. Esse projeto foi elaborado com a ajuda de Bel Borba e de Graça Paixão. O Bel tem um carinho especial por esse projeto, da gente construir oficinas de cerâmica com esses jovens, prover a eles máquinas para eles trabalharem e fazer objetos cerâmicos. Ao final do projeto, ele entrega à comunidade. O Estado garante o seguinte: doa as máquinas para a comunidade, que terá constituído uma cooperativa, deixa o ambiente, disponibiliza o ambiente, o espaço durante 4 anos para que a cooperativa se consolide e eles vão tocar aquele projeto adiante. Nós não temos dúvida, Denise conhece bem esse projeto, ele já esteve na Secretaria de Justiça, nós fizemos modificação de ambiente, o projeto teve para ser aprovado e de última hora terminou não acontecendo. Mas é um projeto que eu vejo como o futuro da atenção ao uso de droga. O jovem diminui o consumo de droga, ele para de usar droga, mas há um contingente grande de nossa população, apesar da melhoria de renda, há um contingente grande de jovens sem qualificação profissional, que não vai conseguir emprego. E ele vai, nessa faixa de 15 a 25 anos, ficar zanzando, sem ter o que fazer. Não é essa coisa de ocupar a mente, porque mente vazia é morada do demônio. Não é disso que se trata. É de dar ao indivíduo uma função social. Alguma coisa de qualidade, que ele possa produzir e ganhar dinheiro com aquilo. Eu vi isso na África do Sul. Eu visitei uma instituição na África do Sul chamada Hans Tebet. Fantástica. Eles estavam fazendo pratos para a Copa da África do Sul, que já aconteceu, objetos para universidades. Eles produzem 25% da cooperativa, 75% é do jovem. Uma quantidade imensa de pessoas produzindo isso. Então é um projeto que definitivamente dá certo. Esse é um projeto de prevenção de uso de droga, ainda que a gente não falasse uma palavra sobre o uso de droga. Mas ele tem controle de qualidade, aula de informática, uma série de técnicas para capacitar o indivíduo, para qualificá-lo no mercado de trabalho. Que é uma ilusão achar que as pessoas vão parar de usar droga ou vão modificar suas vidas fazendo artesanato de palitinho de fósforo. Isso não vai levar ninguém para lugar nenhum. A gente tem que ouvir o que dizia o Joãozinho 30. Pobre gosta de coisas boas, quem gosta de miséria é intelectual. E eu tenho certeza... que produtos produzidos numa cooperativa como essa, com a orientação pedagógica de Bel Borba, que é um artista de renome, reconhecido, isso se inseriria em lojas de decoração, do que for tal. Então, aguardamos ainda mais essa resposta do governo, que tem avançado nesse campo. Mas ainda vamos implementar esse projeto, não é, Denise? Denise me disse que a gente vai. Por favor. Então, o próximo. Então, quando a gente fala de droga, e um dos sinônimos de drogas é tóxico, a gente está, em princípio, tratando de algo que é ruim. Uma boa parte desses jovens referiram que usavam droga para sentir prazer, ou quando estavam tenso, como uma forma de relaxamento, o que não é uma novidade. Sem dúvida nenhuma, os técnicos que trabalham nesse campo sabem que muitas vezes o uso de droga é uma automedicação. O indivíduo está medicando sua ansiedade, sua angústia, seu mal-estar na existência, da forma que é mais acessível a ele. Então, a gente tem que considerar esse aspecto. Tira a droga e vamos botar o que no lugar? Que suporte a gente vai dar para a angústia desse indivíduo? Para o vazio existencial, para a falta de inserção social, para a falta de um papel que o torne reconhecido pelo viés socialmente aceitável. Por quê? Se ele não é reconhecido por um viés socialmente aceitável, ele vai transgredir para ser visto, ratificando o ditado: falem mal, mas falem de mim. O que as pessoas não suportam é não ser nada, é passar desapercebido. Então, se não pode ser alguma coisa socialmente útil, ele vai transgredir, ele vai usar droga, ele vai fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu estou falando assim, o Pai Nosso para os vigários, vocês veem isso nas escolas de vocês, não é verdade? Cotidianamente. Eu estou sendo aqui, estou falando uma coisa extremamente conhecida. Mais um. A frequência do consumo de álcool nesse estudo foi superior ao tabaco e maconha, era esperado, e a exposição ao consumo de SPA por pais, por familiares, também foi um fator de exposição. O próximo, estamos terminando. O uso de álcool, como eu já havia dito, aumentava a chance do consumo de tabaco e de outras drogas. Quando as pessoas dizem maconha é a porta de entrada para outras drogas, eu escuto assim, álcool.
é a porta de entrada para outras drogas. Quem trabalha com assistência a pessoas que usam drogas sabe, se o paciente conseguiu deixar de usar a cocaína, ele vai indo bem, porque ele deixou também de beber. Quando ele volta a beber, ele aumenta muito o risco de voltar a usar a cocaína, porque vocês conhecem essa expressão que diz que o superego é solúvel em álcool, a censura é solúvel em álcool. Então ele bebe e ele se permite, então, voltar a utilizar cocaína. Então, álcool é realmente um grande problema que tem sido banalizado ou dado pouca importância. Então, os professores se preocupavam com a questão do consumo de droga e tal, já vimos isso, por favor. Então, os professores diziam que precisava de capacitação, isso somado ao outro projeto de jovem multiplicadora, levou a gente a elaborar esse projeto. Então, isso aí é uma das recomendações de Dr. Adel Machado, de se criar, a partir dessa realidade, um projeto, foi o que nós fizemos. Teve uma história que o professor Oswaldo não falou, mas esse projeto ele conhecia antes de ser secretário de Educação. Quando ele era superintendente da FAPEX, eu cheguei um dia para ele com esse projeto, não no formato de agora, mas no formato inicial, e conversei com ele. Eu disse: Oswaldo, eu tenho um projeto para lhe mostrar. Ele leu o projeto, os olhos brilharam assim, ele disse: vamos mostrar esse projeto ao secretário de Educação. Aí, tempo depois eu apareci lá, trouxe o projeto para o secretário de Educação, exatamente como você tinha orientado. Agora era ele o secretário. E aí nós retomamos a iniciativa. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, apenas para que vocês tenham uma ideia de onde vocês estão se inserindo, qual é o nosso ponto de partida, certo? A gente costuma inventar muitas coisas, de repente começa a fazer algo que não tem consistência, então tudo isso está bem fundamentado. Fundamentado no conhecimento, na experiência de profissionais que trabalham há muito tempo com isso e pessoas que têm se empenhado ativamente. E da parte da secretaria, nós temos encontrado assim todo o apoio necessário. Porque o que é que acontece quando a universidade faz um projeto com o governo? Não incomum acontece o seguinte: o governo diz: não tenho dinheiro para fazer, antes, agora já tem dinheiro, né, Denise? Agora com a... Você ficava como intruso na vida das pessoas. E esse projeto, definitivamente, é um projeto da Secretaria de Educação. Isso, para mim, não tem problema nenhum. Nós somos parceiros, nós somos executores de uma ação que é da Secretaria. E tem que ser da Secretaria, porque destino de projeto e de técnico especializado é transferir tecnologia. Esse é o papel da universidade. A universidade não tem que ficar executando o projeto, como nós temos projeto com 10 anos de execução. Por que nós executamos o mesmo projeto há 10 anos? O projeto tem que ser repassado para que ele caia no cotidiano, seja ele na área de saúde, seja ele na área de educação, do que for. A gente é um mero facilitador de um processo. Aí, quando esse processo for internalizado, a gente vai buscar outras inserções, novos projetos, sempre há oportunidade de trabalho. Essa coisa de querer se eternizar fazendo projeto dá status, mas não resolve o problema. A gente deveria ter data para morrer, para desaparecer. Cada projeto desse, do ponto de vista de um executor externo, ele tem que ser absorvido pela rede, seja ela qual for. Muito grato.